Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Hoje nós vamos, para a alegria de alguns, concluir o livro de Ruth. Para a felicidade de outros, nós vamos concluir o livro também. E uma boa notícia para os irmãos: no próximo domingo nós vamos começar uma nova série sobre o livro dos Salmos. Então são 150 salmos. Vai ser bem breve, algo que a gente não vai ficar saturado. Brincadeira. Ruth capítulo 4, eu quero ler apenas o verso 13 até o verso número 17. Nós vamos abordar todo o texto, mas neste instante apenas o verso 13 até o verso 17, que diz assim a palavra de Deus. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo número 13. Assim Boaz casou-se com Ruth, tornando-a sua esposa. Ele a conheceu intimamente e o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. E este é o pai de Jessé, é o pai de Davi. Irmãos, nós finalizamos o texto com o tema: bênçãos são fruto da fidelidade e da graça de Deus. As bênçãos do Senhor, as quais Ele graciosamente nos concede. E como bênçãos você pode entender tudo aquilo que é bom, agradável, perfeito na sua vida, ou até mesmo aquilo que não é bom, aquilo que não é agradável. O conceito do que é uma bênção, eu quero que você estabeleça na sua vida. Eu não quero entrar nesse mérito de dar um conceito, de estabelecer o que é uma bênção. Mas o texto nos apresenta aqui no verso 13 até o verso 17 uma grande bênção. Uma grande bênção na vida de Ruth, sendo mãe. Uma grande bênção na vida de Noemi, podendo ser avó e através de Obed ser mãe, ter a sua alegria restaurada, ter o seu gozo, o seu contentamento renovados. Olhando para o capítulo 4, nós podemos ver que o texto, a história de Ruth e de Noemi terminam em forma de júbilo, de bênção. Aquilo que começou no capítulo 1 com um tom de tristeza, ele saindo de casa por causa da fome, indo para Moabe, a morte de Elimeleque, a morte de Malom, a morte de Quilion, a decisão de Noemi de sair e de voltar para a terra de Belém, aquilo que começa com um tom de tristeza, de lamento e de dor, termina com a apresentação da bênção e da graça do Senhor. Por isso, meus irmãos, o tema para essa noite é basicamente isso: as bênçãos são fruto da fidelidade do nosso Deus. A fidelidade de Deus para com a vida de Noemi, que não perdeu a sua fé, que não desanimou da sua fé, mesmo naqueles momentos mais difíceis, mesmo naqueles momentos mais cruéis. Nós podemos ver que Ruth decide seguir Noemi, decide seguir o Deus de Noemi com o testemunho daquela mulher. Aquela mulher forte, valente, guerreira, que quando perde o marido, quando perde os filhos, está numa terra estranha, ela não perde a sua fé e a sua confiança no Senhor. Então nós vemos que as bênçãos que essa mulher recebe e as bênçãos que Ruth passa a receber é fruto dessa fidelidade do Senhor e da graça, da infinita graça do nosso Deus sobre as nossas vidas. Meus irmãos, nós não merecemos nada além do que Deus pode e além do que Deus nos dá. Existe uma passagem na Bíblia onde diz mais ou menos assim, que quando nós terminarmos o nosso trabalho, quando nós concluirmos o nosso trabalho e nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai nos dar um elogio. Ele vai nos chamar de servos, alguém sabe? Inúteis.
A Bíblia diz que nós vamos chegar diante do Senhor e Ele vai dizer assim: parabéns, você é um servo inútil, porque você fez aquilo que você tinha e aquilo que você devia fazer. Se nós, irmãos, fazendo aquilo que nós temos que fazer, se nós cumprindo o nosso ministério, se nós cumprindo o nosso papel, fazendo aquilo que nos cabe a fazer aqui, nós vamos ser chamados de servos inúteis. O que mais nós queremos e podemos experimentar e esperar do Senhor? Nada. Mas se Ele nos dá alguma coisa, se Ele nos agracia com alguma coisa, é fruto da sua graça, da sua misericórdia e da sua fidelidade. Amém? Eu não mereço nada além daquilo que o Senhor já me proporcionou. Noemi foi uma sogra muito sábia. Ela praticamente saiu de cena lá no final do capítulo 1 para deixar Ruth viver a sua vida, para deixar Ruth ter as suas experiências, para deixar Ruth aprender consigo mesma e com a própria vida. A sabedoria da sogra Noemi está nesse ponto. Ela não interfere diretamente nas escolhas e na vida de Ruth. Ela deixa essa jovem ter as suas experiências. Ela se coloca como alguém que vai abençoar aquela jovem, porque ela sabia que Ruth precisava dessa liberdade para construir o seu futuro. Por isso que nós vemos Noemi um pouco nos bastidores, no capítulo 2, no capítulo 3 e até mesmo aqui no capítulo número 4. Ruth se casou com Boaz. Ela entra para uma nova fase na sua vida, é abençoada com a gravidez, gera um filho, e assim ela então tem a sua alegria completa, e ela pode então ser uma mulher realizada. Aquilo que Noemi não pôde oferecer para ela lá na saída de Moabe, Ruth agora experimenta aqui em Belém. Um marido, um filho, uma nova casa, uma nova família, a bênção, o cuidado e a graça do Senhor. Podemos aprender muito com essa mulher chamada Noemi. Aprender nas suas atitudes, nas suas escolhas, na sua devoção ao nosso Senhor. Versículo 1 até o versículo 10, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra aquelas bênçãos que nós queremos, aquelas bênçãos que nós recebemos, elas são consequência da remoção de alguns obstáculos. O texto do capítulo 3 termina com Boaz conversando com Ruth lá na eira, naquela noite. Na manhã seguinte, Ruth volta para casa. Boaz vai até a cidade para então se encontrar com o resgatador, aquele que tinha direito na frente dele. E ele vai esperar esse homem para poder colocar todas essas questões às claras. Então, olhando para o texto e olhando para essa questão das bênçãos, nós podemos ver que a bênção, ela é uma consequência da remoção de obstáculos. Porque o casamento de Boaz e Ruth só foi possível porque Boaz removeu esse obstáculo, ou seja, ele acerta a situação com aquele outro homem que tinha o direito, antes dele, de se casar com Ruth e de ser o resgatador. Então, olhando para essa situação, olhando para essa realidade, nós podemos colocar essa situação desse resgatador como uma forma de obstáculo que estava entre o casamento de Boaz e Ruth, entre a sua vida matrimonial e tudo isso que nós vemos aqui no capítulo 4. Então, o que isso nos ensina de uma maneira muito prática? Por exemplo, se nós queremos algumas bênçãos de Deus, nós também vamos ter que remover alguns obstáculos. E aí, meus irmãos, eu fico pensando que esses obstáculos, eles têm duas questões para a gente pensar. Alguns deles são removidos pela nossa atitude, pela nossa ação, eles são removidos por nós, e há alguns obstáculos que só Deus pode remover. Então, se você fazer uma retrospectiva na sua história de vida, pensando nas bênçãos, nas conquistas, nas alegrias que você teve até hoje, você vai talvez chegar nessa conclusão: parte de algumas bênçãos que você recebeu foi fruto da sua ação em resolver alguma questão ou remover algum obstáculo. E algumas outras são
parte da ação de Deus. Por exemplo, o que seria a nossa atitude em remover um obstáculo para receber uma bênção? Eu separei aqui algumas questões. Primeiro, estudar para ter um emprego melhor e ganhar mais. A prosperidade é uma bênção. Amém? Agora, como que eu vou prosperar? Como que eu vou crescer? Como que eu vou progredir na minha profissão, no meu trabalho? Como eu vou ganhar mais dinheiro? Como que eu vou comprar uma casa melhor? Como que eu vou ter um carro melhor? Como que eu vou ter uma condição de vida melhor? Se eu não ser proativo na busca dessa consequência. Então a prosperidade é uma bênção. Só que, meus irmãos, a prosperidade, ela nem sempre cai do céu sobre o seu colo. Logo, nós temos que fazer aquilo que nos cabe. E uma dessas ações, basicamente, é isso. Para mim ter um emprego melhor, para mim ganhar mais, para mim ter prosperidade, eu preciso fazer alguma coisa. Segunda questão, fazer um tratamento médico para curar uma enfermidade. A saúde é uma bênção, sim ou não? É uma bênção. Mas tem algumas questões de saúde que você precisa de um tratamento médico. Que você vai ter que fazer esse acompanhamento médico para que você possa, então, receber a bênção. A não ser que Deus milagrosamente cure e coloque na sua vida a saúde. Mas, como a ciência está avançada e nós temos esse recurso, nós não podemos omitir ou não podemos esperar a morte através de uma enfermidade por não querer dar um passo, fazer uma consulta, tomar um medicamento, fazer um procedimento cirúrgico, fazer um tratamento qualquer. Muitas pessoas morrem doentes porque não vão ao médico, não fazem uma consulta ou não tomam um medicamento. Deus pode curar milagrosamente, mas Deus pode usar a medicina, meus irmãos. Terceiro, reconhecer o erro e pedir perdão para ter paz no relacionamento. A paz é ou não é uma bênção? É uma bênção. Agora, muitas vezes a paz dentro do meu relacionamento, seja conjugal, seja familiar, seja no trabalho, vai muitas vezes depender de eu reconhecer o meu erro, pedir perdão e através disso pacificar o meu relacionamento. E aí eu vou ter a bênção da paz neste relacionamento. Se eu não me disponho a fazer isso, se eu não me disponho a reconhecer o erro, a pedir perdão e buscar a pacificação, como que eu vou querer paz? Eu não posso querer paz se eu sou um agente de discórdia e de guerra. Então a minha atitude vai gerar a bênção da pacificação. Próximo, orar e colocar diante de Deus a escolha do meu cônjuge. O casamento feliz é ou não é uma bênção? É uma bênção. Agora, esse casamento feliz vai depender do quê? De oração, de colocar diante de Deus a escolha desse cônjuge, para você que é solteiro e pretende se casar. Ore, coloque diante de Deus. Você que é pai, que tem filhos pequenos, adolescentes, ore por esses filhos. Comece desde agora pedindo para que Deus coloque alguém na vida dessa pessoa, para esse casamento ser uma bênção. Porque uma escolha errada vai gerar no lugar de bênção o quê? Dor de cabeça. Vai gerar uma discórdia e uma futura separação. Então, meus irmãos, a minha atitude vai gerar a bênção ou não? Último, ler a Bíblia. Orar, jejuar, se envolver no reino. A maturidade espiritual é ou não é uma bênção? É uma bênção. Mas como que eu chego à maturidade espiritual? Lendo a Bíblia por osmose, botando ela debaixo do travesseiro, dormindo sobre a Bíblia para aprender ela? Não. A minha maturidade espiritual é fruto dessa disciplina espiritual. Então, se eu quero amadurecer espiritualmente, que é uma bênção, eu preciso ter uma atitude proativa. Deu para entender esse conceito, irmãos? Então, a bênção muitas vezes vai depender da minha atitude. Foi o que Boaz fez. Ele levantou de manhã, foi lá na porta da cidade, esperou o camarada chegar, chamou ele, sentou, verso 1 até o verso 10. Colocou a situação diante dele, olha, a situação é assim, eu quero me casar com Ruth, mas você tem a preferência, se você não quiser, eu vou casar com ela. Então, ele foi ativo e ele então resolveu essa questão. Agora, existe outra questão na bênção de Deus que não depende de nós, depende de Deus. Por exemplo, a transformação de um pecador numa nova criatura. A salvação é ou não é uma bênção de Deus? Uma bênção. Você foi salvo por Jesus, amém?
Você é uma nova criatura. Você vai para o céu quando você morrer. Isso é uma grande bênção, mas isso em nada dependeu da sua atitude ou da sua ação, a não ser reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Pela fé é a nossa salvação, pela graça, não pelas obras. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Então, irmãos, a salvação, a transformação de um pecador numa nova criatura, isso independe do homem. Isso independe de mim, independe de você. Eu e você não convertemos ninguém. Nós não transformamos ninguém. Nós apenas somos instrumento para que essa pessoa seja colocada diante do Senhor e ela então, reconhecendo Cristo como Salvador, possa ser salvo. Outra questão, ser curado de uma doença que a medicina não tem recursos. Milagres são uma bênção. Ou não são uma bênção os milagres? Agora, você faz milagre? Você opera milagres? Existe algum homem que faz milagre? Quem faz milagre é Deus. É Deus quem cura, é Deus quem restaura, é Deus quem transforma, é Deus quem ressuscita. O homem é apenas um instrumento. Mas a pessoa que diz que eu faço milagre, a pessoa que diz eu faço isso, eu faço aquilo, isso não é de Deus, isso não é da Bíblia. Nós somos canais. Você pode colocar sua mão na cabeça de uma pessoa, orar por ela e ela ser curada, mas você não tem poder, autoridade nenhuma. Isso quem faz é o Senhor. Você é apenas um instrumento, você é apenas um canal. Os milagres são bênçãos do Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, que essa bênção que você e eu tanto buscamos e que nós recebemos, ela é fruto da sua atitude ou ela é fruto da ação do Senhor. Enfim, há bênçãos que dependem de nós removermos os obstáculos. E aí eu quero que você pense um pouquinho, que obstáculo que você ainda não removeu na sua vida, para que você possa ser abençoado pelo Senhor. Qual obstáculo? Qual situação você não resolveu ainda, que depende de você resolver, para que você então possa receber algo do Senhor? Mas há outras que são exclusivas da parte de Deus. Transformar o coração do seu marido não depende de você, depende da ação de Deus. Por exemplo, alguma situação que você tanto espera não depende de nós, depende do Senhor. Trazer um filho que está desviado para a igreja, para a volta da presença do Senhor, é coisa que Deus faz. Libertar alguém das drogas é algo que só Deus pode fazer. Então, queridos, existe algumas bênçãos que dependem de mim tirar o obstáculo, mas outras dependem do Senhor. E algumas situações é fruto de uma parceria entre eu e Deus, entre nós e o Senhor. Eu faço a minha parte, o Senhor faz a parte dele, e nós somos abençoados. De quem você está dependendo, ou de quem está dependendo a sua bênção? Depende de você? Então haja. Então faça como Boaz. Levante-se de manhã cedo, vá ao encontro da situação, resolva o problema. Aí você vai ser abençoado. Ele levantou de manhã, ele foi na cidade, conversou com a pessoa, resolveu a situação, levou testemunhas, fez lá o pacto, pegou a sandália, assinou o contrato. E aí então ele volta e diz, Ruth, está tudo resolvido, a pessoa não quer assumir, eu vou casar com você. Eles se casaram, tiveram filhos, foram abençoados por uma atitude proativa de Boaz. Então, irmãos, não adianta a gente ficar querendo ser abençoado, sentado, esperando a bênção cair do céu. Nós temos que fazer algo que cabe a nós fazermos. Cristo é, meus irmãos, a fonte de nossas bênçãos. A Bíblia diz em Romanos 11:36, assim, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, Cristo é a fonte dessa nossa esperança. Aquela bênção que você está esperando, aquela conquista, aquela alegria, aquela realização, a fonte é Jesus Cristo. Não adianta você buscar no Alá, no Maomé, no Buda, na Maria, no Pedro, no Paulo, no João. A fonte é Jesus Cristo. Romanos diz isso muito claramente, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, se eu tiver Cristo,
eu vou ter as bênçãos de Cristo na minha vida. Se eu não tiver Cristo, eu não vou ter as bênçãos dele na minha vida. E dentre todas as bênçãos, ter o próprio Cristo é a maior bênção. Ou seja, a salvação é de fato a maior bênção que uma pessoa pode receber. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter tudo do bom, do melhor, comer picanha todos os dias, você pode viajar para os lugares mais bonitos do mundo, mas se você morrer e for para o inferno, você vai ser o mais miserável de todas as pessoas. Então, meus irmãos, a maior bênção é Cristo Jesus. E o texto nos aponta basicamente para isso. O texto termina dizendo da genealogia desse filho de Boaz e Ruth, apresentando esse ancestral de Davi, mas nós sabemos que não termina em Davi. A genealogia vai até Jesus Cristo, porque Ele é de fato a fonte, Ele é o alvo, Ele é a nossa meta. Então, se nós queremos as bênçãos do Senhor, como Ruth foi abençoada, como Noemi foi abençoada, é preciso olhar esses obstáculos. O que está entre você e aquilo que você espera receber de Deus? Se cabe a você, hoje à noite ou amanhã, comece algo para resolver isso. Se depende de Deus, ore e coloque isso que Deus vai trazer a solução. Segundo lugar, verso 11 e verso 12 do capítulo número 4. Apesar das nossas falhas, Deus age e Deus garante a sua bênção. Então, se a bênção depende de remover algum obstáculo, apesar das nossas falhas humanas, Deus garante nós sermos abençoados. Versículo 11 e versículo 12, nós vemos uma invocação das mulheres, uma invocação daquele povo para algumas situações. E todo o povo, também os líderes que estavam à porta, disseram: somos testemunhas, que o Senhor faça com esta mulher o que está entrando na sua família, como fez com Raquel e como Lia. Olha só, ele volta lá para o começo, que juntas edificaram a casa de Israel, ou seja, as 12 tribos, o povo do Senhor. Torna-te poderosa em Efratá e famoso em Belém, e com os descendentes que o Senhor te der desta moça, a tua família seja como a de Perez, que Tamar deu a Judá. Esse moço chamado Perez, ele foi um resgatador, porque a pessoa que tinha que fazer não fez, não resgatou a descendência. Então essas pessoas, elas trazem à memória agora, de Ruth, de Noemi, aquilo que aconteceu lá no passado. E essas bênçãos, meus irmãos de Deus, não dependem da obediência ou da ausência de falha do homem. Muitas vezes, alguma coisa que nós recebemos do Senhor como bênção, ela vem como um bônus e é independente de eu obedecer ou independente de eu não ter falhas. Porque esse verso 11 e esse verso 12, dentro do contexto, vai justamente apresentar a falha das pessoas que estavam envolvidas nessa situação. Apesar das falhas humanas, a linhagem messiânica foi preservada. As bênçãos não dependem da obediência ou da ausência de falhas do homem. É certo que quando o homem é obediente e reto, elas são mais abundantes, as bênçãos, porém, não são exclusivas à obediência. Parece um pouco confuso esse conceito, mas eu vou explicar para os irmãos isso com mais detalhes. Não é abençoado só aquele que obedece a Deus. Então o desobediente também é abençoado, de alguma forma, de alguma maneira. Se Deus abençoasse apenas os obedientes, meu irmão, quem seria abençoado? Se Deus agraciasse, se Deus fosse bondoso apenas com quem é obediente, qual seria a lista de abençoados? Você estaria nessa lista? Talvez não. Então, muitas vezes, ou muitas das coisas que nós recebemos, não depende de eu obedecer a Deus ou não. Agora, isso não dá para mim a liberdade ou autonomia de desobedecer. Bom, se eu vou desobedecer,
e Deus vai me abençoar, então eu vou continuar desobedecendo, porque Ele vai me abençoar de todas as formas. Cuidado, porque esse também é um conceito perigoso. Então, a bênção de Deus, ou algumas questões que nós recebemos, independem dessa obediência ou não. Tem pessoas que estão vivas, tem pessoas que estão com saúde, tem pessoas que estão com uma boa casa, que comem bem, que dormem bem, mas não estão nem aí para o Senhor. Podemos entender dentro de um conceito que elas são abençoadas, com questões materiais, mas elas não são obedientes ao Senhor. De alguma forma elas recebem esta bênção, mesmo sendo desobedientes. Agora, quando eu obedeço e quando eu sou reto diante do Senhor, isso abre um leque para eu ser mais abençoado, para eu receber mais do Senhor. Se Deus só abençoaria os que são obedientes e retos, quem seria abençoado? E a resposta é ninguém. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim, em muitas situações, nós somos abençoados sem merecimento, e isso é graça, a qual foi concedida na pessoa de Jesus Cristo. Se nós olharmos para a vida de Ruth, para a vida de Noemi, será que elas mereceram, pelos seus méritos exclusivos apenas, essas bênçãos? Essa bênção evocada a Lia, a Raquel, a Perez, será que eles foram pessoas obedientes, retas diante do Senhor, plenamente e completamente? Então, meus irmãos, a graça de Deus, muitas vezes, ela concede para nós bênçãos que nós não merecemos. Mas é a graça do Senhor sobre a nossa vida, mesmo pecadores e falhos. Nós somos abençoados porque Deus nos ama. Nós somos abençoados porque Cristo nos ama. E esse amor não leva em conta muitas das nossas falhas. É o amor, é a graça, a misericórdia de Deus que muitas vezes faz vista grossa à nossa atitude. Você que é filho entende isso muito bem. O seu filho não merece. Ele aprontou, ele bagunçou na escola, ele foi desobediente. Ele não merece, mas o seu coração de pai se sensibiliza e mesmo não merecendo, você acaba dando para ele alguma coisa. Mesmo não merecendo, você acaba sendo bondoso com o seu filho, mesmo ele estando em desobediência. Por quê? Porque você é um pai amoroso, você é um pai zeloso, que quer o melhor para o seu filho. E Deus, nessa condição de pai que nos ama, Ele também muitas vezes, além das nossas falhas, Ele também nos abençoa. Porque essas falhas poderiam nos separar de Deus e das suas bênçãos. Isaías 59 diz que os nossos pecados são a causa da separação entre nós e o nosso Deus. Bom, se a obediência fosse parâmetro para ser abençoado, eu seria talvez o menos abençoado de todos. E você estaria nessa lista junto comigo. Mas por que nós recebemos de Deus algumas dádivas? Porque Deus é gracioso, porque Deus é bondoso, porque Deus é amoroso. Mas isso não nos dá liberdade para continuar na desobediência. Assim como os romanos tinham uma ideia de que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a ideia dos romanos era assim: bom, onde tinha bastante pecado, a graça vai ser muito maior. Então quanto maior o pecado, maior a graça. Então vamos pecar mais para que sejamos mais abençoados. Olha que lógica doida. Então a desobediência, ela não é uma garantia, ou ela não é algo que vai garantir todas as bênçãos do Senhor. O fato é que quando nós obedecemos, quando nós buscamos a Deus, quando nós estamos diante do Senhor, isso abre um leque, a fartura maior de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós andamos no caminho errado, mesmo assim, Ele nos abençoa. Você não é fuzilado por Deus quando você peca, quando você está em desobediência, você continua respirando, você continua comendo, você continua tendo casa para morar, roupa para vestir, carro para andar, estando em desobediência. E isso é, meus irmãos, uma forma da graça do Senhor sobre nós. Então, se as bênçãos são consequência de remover obstáculos, nós temos que entender também que, apesar das nossas falhas, Deus, pela sua misericórdia, garante alguma forma de dádiva para a nossa vida. E último, a fidelidade de Deus está a consumação, a concretização de todas as bênçãos.
é na fidelidade dele, não é no meu merecimento. É na graça dele, não é porque eu sou bonzinho. É porque Deus é amoroso, porque Deus é gracioso, que Ele de alguma forma nos abençoa. Então é a fidelidade do Senhor que garante a consumação ou a plenitude dessas bênçãos. O verso 13 até o verso 21 que nós lemos, aonde nós vemos o casamento de Ruth e Boaz, aonde nós vemos a gravidez dessa jovem, o nascimento de Obed, a alegria de Noemi como vó, a sua gratidão a Deus, a sua alegria por receber esse filho, renovar a sua vida, ter a sua alegria restaurada. Aqui talvez, irmãos, está a consumação, a plenitude da alegria na vida dessa senhora chamada Noemi. E o que fez com que ela chegasse nesse estado pleno de alegria? A graça, a fidelidade, a misericórdia do Senhor. A cena final nos apresenta Noemi sendo uma mulher alegre, feliz e abençoada diante do Senhor. Mas o texto, irmãos, ele não termina em Noemi. O texto conclui com uma genealogia, o verso 18, 19, 20 e 21. Uma genealogia que começa em Perez e vai terminar aqui no texto em Davi. Por quê? Porque o que nós precisamos entender é que o propósito dessa narrativa não é nos apresentar a Davi como rei. O propósito dessa narrativa está muito além de Noemi, da sua alegria, da sua realização. O propósito desse texto é nos apontar para algo muito maior, para algo muito mais sublime. Então a bênção plena de Noemi não era o neto dela chamado Obed. A bênção, a concretização, a maravilha de Deus não era justamente só o nascimento desse menino, era o começo. O nascimento de Obed, o texto nos leva a entender que era o princípio das bênçãos na vida daquela mulher. E essa bênção concluiria, culminaria na pessoa, não de Davi, mas na pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós sabemos que Davi não é o fim das provisões de Deus para o seu povo ou para a sua igreja. Davi não é a concretização, irmãos, da bênção de Deus para nós. Davi não é o final da nossa linha. Em Ruth cumpre-se uma meta para um momento específico, mas é em Maria. É no nascimento de Jesus Cristo que está o propósito eterno de Deus, a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Então não é simplesmente no nascimento de Obed, na raiz de Davi, no nascimento de Davi que está a concretização de tudo que Deus tem para nós. E talvez tudo que Deus queria para aquela geração, para aquele povo, para essa família. Deus tinha algo maior, algo mais elevado. E isso nos aponta não para Noemi, não para Ruth. Isso nos leva lá, para muitas gerações diante, para Maria, a mãe de Jesus, o Salvador, aquele que morreu para ser de fato, então, a consumação das nossas bênçãos. Por isso, meus amados, a consumação de todas as bênçãos divinas está na pessoa de Cristo. Toda a bênção que você espera, tudo que você quer receber, não é aqui nesse mundo, não é uma casa, não é um carro, não é um trabalho, não é um casamento. Irmãos, isso é coisa pequena. A bênção, a consumação do que Deus tem para mim e para você é a eternidade, é a salvação em Jesus Cristo, desde o nascimento, passando pelo ministério até a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Deus vem construindo um ambiente de bênção para as nossas vidas. Deus vem preparando algo para nós, que é justamente a pessoa de Cristo, e Cristo é a nossa bênção. Noemi pegou no colo Obed, mas não era esse menino a consumação. Meus irmãos, nós temos uma vida talvez boa, tranquila, mas não é isso que Deus quer de fato para mim e para você. Ele quer nos levar para perto, para a presença do Salvador. Cristo é a nossa bênção. Receba a essa bênção. Receba ao Salvador.
confie nele, entregue-se a ele. Aí sim, meus irmãos, nós vamos poder de fato ser plenamente abençoados. E eu quero concluir dizendo que Deus deseja que todos sejamos abençoados em todas as áreas. Deus deseja que todos nós sejamos abençoados em todas as áreas. Deus quer dar um filho, Deus quer dar um marido, Deus quer dar um trabalho, Deus quer dar muitas coisas para mim e para você. Deus quer nos alimentar de muitas formas, com muitas alegrias, com muitas realizações. Como a gente fala no final do ano, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. A gente canta isso no final do ano: adeus ano velho, feliz ano novo, muita alegria, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É bênção, Deus quer isso para mim, Deus quer isso para você. Mas não é só isso. Através de Cristo você pode receber a herança da vida eterna, através de uma mudança radical de vida. Aí sim está a grande bênção de Deus. Não é um filho, não é um casamento, não é uma casa, não é alimento, no contexto de Ruth, de Noemi, que é a grande consumação das bênçãos de Deus. Faz parte. Aquelas mulheres se alegraram quando Ruth se casou, se alegraram quando ela ficou grávida, quando Obed nasceu. Aquilo foi muito bom, mas não era, meus irmãos, o que de fato iria trazer a plenitude. Nós nos alegramos com as coisas momentâneas, passageiras, materiais que nós recebemos, mas não é essa a grande dádiva do Senhor. A grande bênção é ser herdeiro de Cristo Jesus na eternidade. A história que começou com fome, com morte, com luto, termina com plenitude, termina com júbilo, termina com uma nova vida. Aquilo que no capítulo 1 se torna triste, amargo, agora a página vira. O choro deu lugar para a alegria. E a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você está passando um momento de choro, de tristeza, de pesar, em Cristo, na presença do Senhor, isso pode ser mudado. O triste início deu lugar a um fim belo, a um final doce, a um final feliz. Poderíamos dizer: e todos viveram felizes para sempre. Porque Deus, Ele agiu nesses meandros. Deus agiu em todo esse contexto dessa história, para que elas pudessem então ter um final feliz. Mas não a conclusão, talvez, da sua história. Meu irmão, não basta você ter um final feliz aqui. Você morrer tranquilamente, você ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida plena. O grande final feliz é se você entrar na eternidade. Este fim é que Deus deseja para mim e para você. Este fim é possível. Basta você deixar o Salvador, Jesus Cristo, nascer no seu coração. O final feliz da minha história, da sua história, o final feliz da nossa existência não é um filho, não é um casamento, não é uma casa para morar, não é um prato de comida para a gente comer. O final feliz, irmãos, a grande bênção da nossa história é a salvação em Cristo Jesus. Se nós de fato recebermos a Cristo, entregarmos nossa vida a Ele, confessarmos a Ele como Senhor e Salvador, nós vamos ter um final feliz, mesmo que a gente passe fome, mesmo que a gente more embaixo da ponte, mesmo que você morra doente numa cama de hospital. Se você tiver Jesus na sua vida, o seu final vai ser plenamente feliz. Agora, se nós rejeitarmos ao Senhor e Salvador, se nós não confessarmos a Ele, nós podemos ter todas as dádivas desse mundo, mas seremos os miseráveis, os mais pobres na eternidade. A história termina com um final feliz, com muitas bênçãos na vida dessas duas mulheres, na vida dessa família. Mas a plenitude da bênção para eles não era Davi. A plenitude da bênção para eles apontaria para algo mais sublime. Assim como para nós hoje, a plenitude das bênçãos de Deus não é apenas essas coisas materiais, mas é a nossa vida diante de Deus. Em nome de Jesus, para que nós possamos orar neste instante. Essa história terminou feliz. Essa história termina com alegria, com contentamento,
com esperança, com paz. Como você quer que a sua história de vida termine? Como terminou a história de Ruth, a história de Noemi? Com essa alegria, com esse contentamento. Se você quer alegrias, bênçãos na sua vida, observe os obstáculos que estão diante de você. Se caber a você, remova-os. Se caber ao Senhor, deixe que Ele faça isso. Mesmo que você seja falho, mesmo que você seja pecador, mesmo que você não mereça a graça, a bondade de Deus, te abençoa. E a consumação de toda a plenitude, de toda a dádiva, de toda a bênção, é garantida pela fidelidade de Deus. E essa consumação é a eternidade na presença do Senhor. Pai, nesta noite nós oramos pela vida da Tua igreja, pelas nossas vidas. Desejamos ter um final feliz como a história de Ruth, de Noemi. Desejamos, ó Pai, a Tua presença nos momentos difíceis, de dor, de angústia, de perda, de lágrimas, como viveu Noemi. Desejamos o Senhor trabalhando, ó Pai, na nossa vida, na nossa história, abrindo portas, promovendo situações. Mas nós entendemos que precisamos também, ó Pai, colocar a nossa vida diante do Senhor e sermos obedientes. Uma disposição de Te servir, de Te buscar, uma disposição de podermos fazer a nossa parte. Porque essa parceria, Pai, entre o Senhor e nós, essa comunhão, essa intimidade, é esse relacionamento que vai abrir as portas para as Tuas bênçãos sobre nós. Por isso, Pai, nós oramos para que essa história possa nos trazer ensinamento e não apenas ficar aqui nesta noite, mas levar isso para toda a nossa vida. Queremos ter um final feliz no nosso casamento, um final feliz na nossa família, no nosso lar, um final feliz na nossa vida financeira, um final feliz em todas as áreas das nossas vidas. Por isso temos que colocar a nossa vida nas Tuas mãos, reconhecê-lo como Senhor, como Salvador, como provedor de todas as coisas. Assim nós oramos, Pai, nesta noite, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.